Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Leal Espírita. Esse é mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Este é o resumo da aula 6, que ocorreu no dia 2 de novembro de 2025, do estudo referente a Atos dos Apóstolos. Nessa aula nós vamos ver o discurso de Pedro à multidão e as primeiras conversões. Então, a perícope do estudo vai dos versículos 14 a 41. Vamos aqui ler o trecho bíblico. Pedro, então de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim falou: Homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, pois esta é apenas a terceira hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouve essas palavras. Jesus, o Nazareno, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Este homem, entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pela mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. De fato, é a respeito dele que diz Davi: Eu via sem cessar o Senhor diante de mim. Ele está à minha direita, para que eu não vacile. Por isso, alegra-se o meu coração e a minha língua exulta. Até minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de júbilo na tua presença. Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda franqueza a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós até o presente dia. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente se tornaria assento em seu trono, previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, e disso nós todos somos testemunhas. Portanto, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou. E é isso o que vedes e ouves. Pois Davi, que não subiu aos céus, afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel: Deus o constituiu Senhor e Cristo, esse Jesus a quem vós crucificastes. Ouvindo isto, eles sentiram o coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de nós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras conjurava-os e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Aqueles, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar. E acrescentaram-se a eles, naqueles dias, cerca de 3.000 pessoas.
Então, vamos aqui ver os conceitos do que fala essa perícope. Em qual idioma Pedro discursou com as pessoas no episódio de Pentecostes? Provavelmente Pedro falou em aramaico, a língua cotidiana do povo judeu na Palestina no tempo de Jesus. O hebraico naquele tempo era um idioma sagrado, usado por sacerdotes do templo, nas leituras das escrituras e orações formais do judaísmo. Havia judeus vindos de diversas regiões do Império Romano, falando várias línguas. O fenômeno espiritual de Pentecostes fez com que cada pessoa ouvisse na sua própria língua, ou seja, a mensagem se fez compreendida por todos naquele momento. Possivelmente, Pedro combinou o aramaico com citações das escrituras em hebraico, além de se fazer entender por outros idiomas, pois a compreensão da mensagem de Jesus tornou-se universal, como ainda continua sendo nos dias atuais. Então aqui para entender a contagem do tempo na época de Jesus. Na época de Jesus, o povo judeu usava um sistema de contagem do tempo diferente do nosso. O dia era dividido basicamente em período diurno, do nascer ao pôr do sol, e período noturno. O período claro do dia era dividido em 12 horas, começando por volta do nascer do sol, que se considerava perto das 6 horas da manhã em nossa conta atual. Então a primeira hora era das 6 às 7 da manhã, a segunda hora das 7 às 8 da manhã. A terceira hora, como está contando no texto bíblico, então era das 8 às 9 da manhã. A sexta hora era por volta do meio-dia, a nona hora às 15 horas, 3 da tarde, e a 12ª hora às 18 horas, que seria o pôr do sol. Na passagem do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, se fala muito da 1/10 hora, que na verdade é a hora 11, então seria por volta das 17 horas, para entendermos o contexto bíblico. E a contagem do tempo à noite também era diferente. A noite era dividida em 4 vigílias de cerca de 3 horas cada, por conta da influência romana, da vigilância que tinha ali no templo de Jerusalém, com a construção da Torre Antônia, que era ali vigiada pelos soldados romanos. Então a primeira vigília era entre as 18 e as 21 horas, a segunda vigília entre 21 horas até meia-noite, a terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã e a quarta vigília das 3 horas da manhã até as 6 da manhã. Então, um pequeno trecho de um texto aqui de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no livro Algo Mais, capítulo 27. Aviso. Perdeste posição? Trabalha e terás outra. Amigos te deixaram? Serve e outros mais virão. Prejuízos vieram? Acharás novo apoio. Se a doença surgiu, Deus proverá remédio. Se trabalhas e serves, terás sempre o melhor. Mas tempo que se perde, nunca retornará. Então, relembrando a profecia de Joel, no segundo livro de Joel, versículos 28 e 29. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Então, um breve histórico do profeta Joel. Joel foi um profeta do Antigo Testamento, tradicionalmente considerado o autor do livro que leva seu nome. É geralmente datado entre os séculos 9 e 8 a.C., aproximadamente por volta de 835 a 796 a.C. Ele profetizou em um período de calamidade, quando uma praga de gafanhotos devastou a terra, utilizando essa crise como metáfora para um juízo divino iminente. Sua mensagem central enfatizava a necessidade de arrependimento e a promessa de restauração, destacando que Deus derramaria seu espírito sobre todos os povos, levando a um tempo de renovação espiritual e profecias. Joel é conhecido por sua linguagem poética e por sua visão esperançosa de um futuro em que a presença de Deus seria manifesta entre seu povo. Então, a astrologia no discurso de Pedro.
Na Bíblia, sol escurecido e lua em sangue podem ser imagens proféticas, mas há registros astronômicos reais de eclipses que ocorreram próximos à época de Jesus, e isso sempre chamou a atenção de estudiosos. Então, por volta do dia 3 de abril do ano 33, houve um eclipse parcial da Lua, a Lua avermelhada perto do horizonte, tradicionalmente associada à possível noite da crucificação, que é defendida por muitos cronologistas cristãos. Então, por volta do dia 24 de novembro do ano 29, houve um eclipse solar próximo ao início do ministério de Jesus, segundo dados da NASA. E no dia 19 de março do ano 33, houve um eclipse solar total, segundo o catálogo da NASA. Uma observação importante: embora a NASA registre um eclipse solar em 19 de março do ano 33, o caminho de totalidade do eclipse solar não foi sobre Jerusalém e a região do Oriente Médio. Portanto, não explica o escurecimento diurno narrado nos evangelhos, que além disso ocorreu no dia da Páscoa, lua cheia, e eclipse solar só pode ocorrer em lua nova. Então, aqui um trecho de um texto do livro Mais Luz, ditado por Batuíra, capítulo 8, Dissipando Trevas. Concentremos nossas forças no propósito de amar os nossos inimigos, segundo os preceitos do Cristo, para que as sombras se mostrem dissipadas. Então, a profecia de Davi citada por Pedro. Um dos textos mais importantes é o Salmo 16, versículo 15, citado por Pedro em Atos, no capítulo 2, versículo 27. Não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A profecia não é um anúncio mágico, mas uma inspiração espiritual superior recebida por Davi, uma revelação gradual do plano divino, um anúncio de que Jesus passaria pela experiência da morte física, mas não seria vencido por ela. No Espiritismo, a morte de Jesus foi uma passagem, não um fim. Ele retornou em corpo espiritual, perispírito, para mostrar a realidade da vida após a morte. O não ver corrupção é entendido como que a matéria não tem domínio sobre o espírito puro. Jesus não pertence ao ciclo comum de provas e expiações. O significado do Hades. Aí à esquerda, a imagem do umbral no filme Nosso Lar. Logo no começo do filme, onde se encontrava o espírito de André Luiz. Então, Hades em grego e Sheol em hebraico significam originalmente morada dos mortos, estado pós-morte, plano espiritual. Então, o Hades não é um lugar físico, mas um estado e plano espiritual, compatível com o umbral, uma região de sofrimento para os desencarnados. Portanto, a frase "não deixarás minha alma no Hades" significa Jesus passaria pela morte, mas não permaneceria no plano inferior. Então, a simbologia de sentar à direita de Deus. A expressão bíblica estar sentado à direita de Deus não deve ser entendida de forma literal, como se Deus fosse um ser material, com um trono físico e uma posição espacial. Trata-se de um símbolo espiritual de autoridade, elevação moral e comunhão com a lei divina. O texto diz que Davi não subiu aos céus, na visão espírita. Davi, como todos nós, estava em processo de evolução espiritual. A ascensão é espiritual, não geográfica. Trata-se do grau de pureza do espírito. Somente espíritos altamente evoluídos alcançam planos superiores logo após a morte. Davi, portanto, estaria em estágios intermediários da espiritualidade, como ocorre com a maioria dos espíritos humanos. Jesus é o espírito puro enviado por Deus à humanidade, exerce sua liderança moral e espiritual sobre a terra, está em plenitude com a lei divina e conduz o progresso espiritual do mundo. Não existe um trono físico, e sim elevação moral e autoridade espiritual conquistadas. Então, a contextualização da conversão de 3.000 pessoas por Pedro. O chamado de Pedro para que as pessoas se arrependessem reflete a necessidade de uma mudança interior. O arrependimento é visto como um passo crucial para a evolução espiritual.
é um reconhecimento dos erros cometidos e uma vontade sincera de se corrigir, essencial para o progresso do espírito. O ato de ser batizado em nome de Jesus Cristo simboliza uma nova vida e uma nova consciência. O batismo representa não apenas a purificação dos pecados, mas também a adesão a uma nova forma de viver, alinhada aos ensinamentos de amor e caridade que Jesus propôs. Essa passagem, portanto, ressoa com a ideia de que a evolução moral e espiritual é uma jornada coletiva, onde cada um é chamado a contribuir para o bem maior. Então, a primeira reflexão sobre essa perícope aí do Atos dos Apóstolos vem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, no capítulo 10, chamado Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão. Então, está em Atos, capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. O segundo texto de reflexão está no livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel, no capítulo 129, Serviço de Salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse trecho está em Atos, capítulo 2, versículo 21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante, na experiência individual, em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais, nas contingências dilacerantes requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele, e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade.
A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata, e por isso um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar o seu sublime esforço de redenção. Assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Então, esse foi o resumo do estudo da aula 6 do livro Atos dos Apóstolos, e que possamos nos encontrar no nosso próximo resumo, onde iremos ver o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Então ficamos todos na paz de Jesus, que a espiritualidade possa nos amparar a continuar o nosso estudo e, se for da vontade do Pai, que possamos nos encontrar para mais um estudo do livro Atos dos Apóstolos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.